Descobri detalhes do contrato que está sendo renovado entre o Corinthians e sua patrocinadora Master. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todas essas informações. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta toda a verdade sobre o escândalo do sumiço de milhares de peças do Corinthians. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e Pedro Rocha com 3 propostas na mão. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tudo bem por aí? Antes de mais nada, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito bom dia, meu povo. Chegando aqui neste domingão, dia 7, né? 7 de dezembro? 7 de dezembro, com muita informação do Corinthians. É isso mesmo. Peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Ativa o sino das notificações para não perder nenhuma notícia quando a gente postar aqui no nosso canal. Combinado, rapaziada? Muita informação e atualizações para você ficar super antenado. Combinado? Não esquece de deixar o like. Agora vamos para cima. Tem muita informação para você ficar super antenado nas últimas atualizações do Corinthians. Tem camisa aí para você comprar caso você queira. Valeu? Aproveita que tá na Black Friday. E vamos seguir com um giro de notícia a partir de agora. Bora falar agora sobre Pedro Rocha. Quero contar com exclusividade que o artilheiro da Série B tem em mãos 3 propostas de times da primeira divisão. O Grêmio, o Atlético Paranaense e o Curitiba são os principais interessados no jogador Pedro Rocha, que tem 31 anos de idade e com a camisa do Remo marcou 15 gols e deu 8 assistências. Não há nada fechado, mas nesse momento o Curitiba parece o seu favorito. Coxa foi aquele que ofereceu a melhor condição financeira no contrato. Pedro Rocha e seu staff agora estão tentando entender as condições e o projeto do Curitiba antes de fechar o acordo à pressa do Pedro Rocha. Ele quer partir para o período de férias já sabendo onde vai jogar. Em 2026 o Pedro Rocha caberia no seu time do coração. Vale a lembrança de que ele foi o grande cara da segunda divisão e o principal responsável por colocar o Remo de volta à Série A do Brasileiro. Preciso te contar agora que Doria, zagueiro brasileiro, com passagens por São Paulo e Botafogo, está praticamente livre do seu contrato no Atlas. Já havia contado para vocês sobre a intenção do Doria, hoje com 31 anos de idade, em voltar ao futebol brasileiro. Ele dependia dessa rescisão de contrato amigável no futebol mexicano. Nos últimos dias houve avanço, o Atlas lhe devia dinheiro e diante desse acordo que está praticamente fechado, o Doria passa a ser uma excelente opção para clubes brasileiros que precisam de defensores. Desde que chegou em 2018 ao México, Doria sempre foi titular. Passagens também pelo futebol francês, jogador que chegou a atuar pela seleção principal do Brasil e atuou em 17 partidas pela base da seleção brasileira. Como eu contei, é canhoto, 31 anos de idade, bom no jogo aéreo, bom também nos duelos 1 contra 1. Tava pensando aqui em clubes brasileiros que procuram zagueiros. Corinthians, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro são alguns daqueles que buscam defensores. Só para completar esse noticiário, registrar que Capasso, ex-Vasco, acaba de ser anunciado pelo Atlas, só reafirmando que essa negociação para rescisão do contrato do Doria com o Atlas está bastante avançada. Para te contar tudo o que existe de verdade no mais novo escândalo envolvendo o Corinthians. Como umas semanas atrás, uma série de publicações dando conta de um desaparecimento de milhares de peças enviadas pela Nike ao Timão. Houve quem dissesse que sumiram 9 mil peças num prejuízo de 5 milhões de reais ao Corinthians. Primeira informação importante, ninguém consegue precisar quantas peças desapareceram do Corinthians. Até porque, durante toda a era Augusto Melo, de janeiro de 2024 a maio de 2025, não existia controle sobre o almoxarifato. Então, se sumiram 5, 10, 15 mil peças, ninguém sabe e nem saberá. Tá? Esse é o primeiro ponto. Outra coisa que eu queria contar para vocês. A partir do momento em que o Osmar Stabile assume o Corinthians, no dia 26 de maio de 2025, logo em junho, o clube passa a criar um sistema de controle dessas peças, que não ficavam mais no Parque São Jorge, e sim no centro de treinamento Joaquim Grava. A partir desse momento, qualquer peça retirada do almoxarifado e havia a necessidade da assinatura dos responsáveis, e somente algumas pessoas poderiam retirar essas peças. Foi nesse contexto mais recente de 6 meses de controle que Marcelo Munhoz, que é diretor de TI do Corinthians, fez um relatório para demonstrar quais eram os responsáveis pelas retiradas de peças, que incluem camisas, calças, calções, tênis,
capas, enfim, uma série de produtos, não são só camisas de futebol, tá? E esse relatório do Marcelo apontava o vice-presidente do Corinthians, o Armando Mendonça, aquele mesmo responsável por toda a investigação do caso Vaidbet, como responsável pela retirada de 131 peças do almoxarifado. Eu tive acesso ao relatório do Marcelo e posso assegurar que dessas 131 peças apontadas por ele, o Armando pegou apenas 47 peças. Dessas 47, 10 foram usadas para a formação de 2 kits, que acabaram entregues para diretores do Corinthians que precisaram dos kits para acompanhar, por exemplo, a delegação. Então sobraram 37 peças retiradas pelo Armando Mendonça num período de 6 meses. Ele foi apontado como um dos grandes responsáveis por retiradas de peças, o que não é verdade. De 131 para 37 é uma enorme diferença. Dessas 37 peças, como é que o Armando explica a retirada de todos esses materiais? 3 calções, por exemplo, do ano passado, foram retirados para utilização própria. Ele acompanha o Corinthians em praticamente todas as viagens. E ele utilizava esses calções para acompanhar o time no dia a dia de treino, na viagem, enfim. O restante foi utilizado para fazer relacionamento institucional. Ele vai visitar, por exemplo, o dirigente de outro clube e leva a camisa. Ele vai visitar uma autoridade de São Paulo ou de outra cidade e leva a camisa como uma espécie de cortesia. Só queria, para completar, relembrar ou revelar que essa retirada de camisas para relações institucionais é algo absolutamente comum. O Memphis Depay, em uma das datas FIFA desse ano, levou 30 camisas do Corinthians para distribuir entre atletas da seleção holandesa. Funcionários do departamento de futebol, integrantes da comissão técnica e outros diretores fizeram retiradas bem superiores a essas 37 camisas do Armando Mendonça durante todo esse período. E você, o que pensa sobre mais um escândalo envolvendo o Timão? Todo aquele material que sumiu na era Augusto Melo certamente não será mais recuperado. Enorme prejuízo para o Corinthians. Informação exclusiva: descobrir quanto o Corinthians deve faturar com a renovação do seu contrato de patrocínio master com a Esportes da Sorte. O contrato atual assegura ao Timão sempre 3 milhões de reais. As partes estão se acertando para que o novo vínculo garanta ao Corinthians 150 milhões de reais fixos por ano. Com bônus, esse acordo pode alcançar 200 milhões de reais por temporada. O presidente Osmar Stabile sonhava em ter 200 milhões de reais fixos por ano. Não conseguiu, conversando com uma série de casas, e o Corinthians está aceitando essa oferta de 150 milhões de reais, o reajuste de praticamente 50% nos vencimentos. Vale a lembrança de que com 103 milhões de reais o Corinthians já tinha o segundo melhor contrato de patrocínio master, à frente do Palmeiras com 100 milhões e do São Paulo com 78 milhões. O grande ponto é que recentemente o Flamengo se acertou com a Betano num contrato de 268 milhões de reais por ano. Até por isso o Corinthians passou a buscar interessados em 200 milhões de reais, não alcançou e deve bater o martelo em 150 milhões de reais. O contrato atual, que se encerra em junho de 2027, deve ser prorrogado até dezembro de 2029. Para completar, registrar que o Corinthians cumpre tabela na rodada final do Campeonato Brasileiro contra o Juventude, nesse domingo na Neoquímica Arena, e a tendência de um público baixo. Acho que a diretoria errou ao não baixar bem o preço dos ingressos. A partir da próxima quarta-feira já se inicia a Copa do Brasil, confronto de ida contra o Cruzeiro no Mineirão, a volta marcada para a Neoquímica Arena no fim de semana. E você, curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Tá, então, né, minha família, ficamos aí com aquele giro de notícias do Coringão, atualizações importantes do Timão, né, para você ficar por dentro de tudo e muito mais do Corinthians. Então, deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal, para você que ficou no vídeo até o final, combinado? Rapaziada, vai comprar algum produto, dá preferência pro nosso canal, tem link na descrição, tem camisa do Timão, tá? Muita camisa do Corinthians aí, mas se você quiser comprar qualquer outra coisa, clica no link, pesquisa lá o que você quer, e assim você vai estar gerando uma comissão aqui pro nosso canal, combinado? Agora a gente fica por aqui, essa foi a primeira edição, e aguarda o vídeo da tarde que a gente vem com mais notícia, combinado? Até o próximo vídeo, fui!